Então, começando a apresentação, eu vou falar do texto Incubation of Incubators, Innovation as a Triple Helix of University, Industry, Government and Networks, do Henry Edskovitsky. Eu li esse texto e ele trata bastante da questão das incubadoras, né? É um texto bem legal nesse aspecto. Eu que tinha uma ideia um pouco mais não fundamentada do que seria uma incubadora, lendo o texto eu consegui entender do que era, das possibilidades que a incubadora oferece, não apenas como para a indústria, mas também, assim, de certa forma, tentei compreender também um pouco o que ela pode oferecer para o governo, embora tenha ficado algumas dúvidas, mas o mais importante do texto é que ela coloca, ele trata a universidade como centro de estudo, né? E a partir disso a gente começa a mostrar o que é. Falando o que é a incubadora. Como eu falei anteriormente, o modelo ele tem como seu núcleo, né, a universidade como fonte de tecnologias e empresas. Ela teve sua origem no MIT, né, e curiosamente o professor está com o casaco de Stanford, né, então teve nesses dois centros aí, sendo que no MIT ela teve como estratégia uma forma de reviver, né, a região que estava em declínio, a região industrial que estava em declínio. E em Stanford ela foi uma ideia que buscou, ela, vou usar a palavra que todo mundo usa atualmente, que é aglomerar, né? Ser uma forma de atrair as indústrias para aquela região, de ser uma forma de desenvolvimento. E a incubadora ela faz parte, né, de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento acadêmico regional. Ao longo do texto a gente vai trocar uma ideia em relação a isso, de como o papel da universidade, a forma como a universidade era vista anteriormente e a forma como o autor ele trabalha ela com o conceito de universidade empreendedora. Ela, no caso do processo de incubação. E aí a gente tem um modelo de Triple Helix, né, que o autor ele traz. O mais importante nesse gráfico aí, que ele colocou no texto, a gente vê as formas de interação, principalmente nessa primeira parte aí da figura, que ele coloca a academia, o Estado e a indústria, né, as empresas, de forma sobrepostas. E nessa sobreposição, ele começa a trabalhar os conceitos que a gente trouxe da aula passada, nas aulas anteriores, de que essas sobreposições fazem com que cada uma desempenhe o papel da outra de forma mais assim, elas são meio que obrigadas, né, a forma mais híbrida que ele trata no texto, que eles geram organizações híbridas, que é exatamente esse movimento de incorporação da hélice tripla. E aí ele começa a trabalhar alguns princípios que eu vou enumerar na tela aqui, porque não dava para decorar muito bem. Que ele fala que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia está cada vez mais inserido na relação entre universidade, indústria e governo. É um texto que ele fala isso todo momento, que a gente aproveitar o melhor que a universidade tem, não apenas naquela ideia de desenvolver apenas o conhecimento, mas também de trabalhar as interações para desenvolver, fazer desenvolvimento regional. Nós temos a instituição em cada setor, né? A universidade, indústria e governo, desempenham papéis híbridos, né? Que as afastam dos entendimentos clássicos de cada setor. Essa questão da sobreposição, né? Que a gente trouxe no gráfico anterior, de cada um desempenhar papéis um pouco além do que são normalmente desempenhados por essas instituições. Temos incubadoras como são organizações que internalizam o relacionamento entre as instituições e encorajam funções hibridizadas, sempre batendo nessa tecla de ser movimentos híbridos. O trabalho em rede nos vários níveis entre empresas incubadoras e esferas institucionais tem o potencial de aumentar o índice de inovação e atividade inventiva, tanto em tecnologia como organizacional. A gente já começa assim a destrinchar um pouco a questão que ele traz no texto de trocas de experiências, trocas de conhecimento dentro de um ambiente que pode proporcionar um desenvolvimento tanto de empresas, mas também a gente pode observar em momentos do texto que a universidade também sai ganhando com esse tipo de troca, principalmente na frente que a gente vai ver de movimentos lineares.
Temos o programa de empreendedorismo universitário, as instalações de incubadoras têm o potencial de transformar a forma como se transfere tecnologia. Incubações exemplificam o surgimento de uma política de ciência, tecnologia e inovação de hélice triplo. E aqui ele demonstra para a gente a forma como foi feita a pesquisa, né? Que é o métodos e proposições. Os dados são retirados de uma amostra de mais de 100 entrevistas detalhadas e essas amostras foram feitas nesses seguintes países que vocês podem observar na tela. E ele buscou, através dessa amostra, né, diversificação de países, né, de diferentes países, é exatamente isso, buscar como é que é feita a forma de incubadora em países mais desenvolvidos, ele buscar também as características dessa incubadora no país mais desenvolvido, como é feito, porque o modelo de incubadora ele é um modelo bem flexível, né? Ele é um modelo que se adapta à realidade do local onde ele está sendo desenvolvido. Então, o autor ele buscou muito nessa amostra diversificada determinadas características de incubadora nesses países. E essas amostras se dispõem de acordo com as seguintes dimensões: universidades voltadas para pesquisa versus ensino, ambientes de inovação estatística versus liberalismo econômico, e países em desenvolvimento versus países industrializados. Isso não estou funcionando. Tá. E aí, a gente vai falar do modelo contemporâneo de incubadora. Ele traz um detalhe bem bacana no texto, que ele fala que anteriormente as incubadoras elas eram mais focadas, né, em resolver problemas de formação de empresa, elevar o nível tecnológico da firma e criar empregos em regiões carentes. Aí um modelo um pouco mais contemporâneo, ele fala de um processo de seleção que incentiva o aprimoramento do negócio, que é uma característica que a gente vai ver também mais para frente, de que tem modelos de incubadoras que os criadores eles fazem um critério mais rigoroso e tem outros modelos que eles acham que o próprio empresário deve saber como fazer isso. Um espaço subsidiado, né, disponível por um determinado período de tempo. Serviços compartilhados, né, permitindo terceirização das atividades de suporte. Mentoria sobre melhores práticas, network, introdução e potenciais parceiros e investidores. E esse modelo, ao longo do texto, ele também traz de exemplo exatamente como exemplo os modelos que são difundidos aqui no Brasil, que é uma coisa mais ampla. Porque anteriormente ele detecta que, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, no exemplo que ele traz lá no começo do texto, ele fala que existia uma certa dificuldade em determinadas áreas por questões de competitividade entre as universidades. E aqui no Brasil, em tese, não tem isso. É mais uma coisa assim, de desenvolvimento social. Uma universidade não compete com a outra em relação a isso. Nos Estados Unidos tinha um pouquinho dessa dificuldade. E aí, como eu falei anteriormente sobre critério de seleção, ele coloca essa parte de normas de incubação. E ele traz as normas e as contra-normas. Como eu falei, eu tinha um processo seletivo para admissão. Aqui ele fala que importante nesse processo seletivo de admissão, ele usa para identificar empresas com potencial de crescimento e outros critérios relevantes para o sucesso. Então, ele faz de uma forma um pouco mais rígida. E a contranorma seria o princípio do que o empresário sabe melhor, né? Que ele coloca um conceito assim um pouco mais flexível, assim, dizendo que o empresário ele tem um poder de escolha por causa também do poderio, talvez pelo poderio econômico, mas ele sabe o que é melhor para ele, entendeu? Aí, nessa forma, ele coloca como contranorma de um processo mais rígido. É um local para que os empreendedores possam interagir, né? Que é um conceito bem de incubadora, um local físico, né? Que as pessoas podem ir lá trocar ideias, trocar conhecimento da forma de negócio e aprender, desenvolver seu próprio, né, as empresas e tal. E incubadoras virtuais, que é um ambiente, como diz, virtual. Ele coloca também, de norma, um experiente empresário como diretor, que ele é um cara que está familiarizado com
ambiente empresarial, parte financeira, trabalhista. É um cara que domina todos os conhecimentos assim da forma da empresa. E ele traz como a norma diretores do meio acadêmico, como uma forma assim de você aprender durante o processo. Seria uma coisa assim mais também um pouco mais flexível, uma coisa assim bem rígida, como a gente imagina. E por fim, de norma, ele coloca lá especialistas no quadro permanente, que é uma característica um pouco mais rígida da questão, né? Que ele fala que algumas incubadoras possuem pessoas no quadro permanente. E eu, particularmente, eu prefiro a contranorma, que você coloca assim um especialista consultor, porque às vezes você acaba. É uma opinião pessoal, não está nem no mérito do texto, mas é a questão da pessoa ser um pouco mais. Não ser um pouco aberta a novas coisas, talvez não ter um pouquinho de renovação. Um especialista consultor, ele está mais lá por questões de ocasião. Talvez surjam novos problemas, ele saberia resolver, mas como eu falei, é mais uma opinião pessoal em cima do texto. Aí ele traz essas duas opções. E aqui na bioevolução da universidade, ele começa também a debater a forma como a universidade ela muda o foco. E nesse momento do texto, ele traz como exemplo a primeira e a segunda revolução acadêmica, sendo que a primeira revolução foi da conservação do conhecimento para a pesquisa, que é a forma como a universidade trabalhava. Era só uma coisa de passar conhecimento, ela começou a desenvolver pesquisa. E na segunda revolução, ela começa a desenvolver essas capacidades de pesquisa e ela assume uma missão de desenvolvimento econômico social, que é uma coisa que está diretamente inserida na ideia de incubação, essa mudança de foco. E aí ele traz no texto a seguinte frase: a universidade, instituição medieval de conservação e preservação do conhecimento, transforma-se sucessivamente em universidade de investigação e depois na universidade empresarial, dando esse passo seguinte. Aqui ele começa a trabalhar ideias de autonomia, de como as pessoas, o corpo docente, né, os universitários, tudo que envolve a universidade, começa a trabalhar novas ideias, novas percepções, e ainda assim, com essa possibilidade, essa coisa de autonomia, é preciso também uma ideia de uma questão assim que é presente na incubadora de você trabalhar essas ideias de forma assim mais fechada, porque se você começa a trabalhar essa ideia de forma menos orientada que ele fala no texto, essas ideias só ficam potenciais e se escapam, não tem um direcionamento que deveria ter. E aí também tem a ideia da incubadora. E aí ele fala nessa mudança de foco das 3 missões das universidades, que é o ensino, pesquisa e desenvolvimento, estão evoluindo de uma perspectiva individual para uma perspectiva de grupo. E aí a gente volta o que ele fala anteriormente da questão apenas do conhecimento por si só, transferência de conhecimento como algo da universidade medieval, e não aquela coisa de preocupação em desenvolvimento econômico-social. E aí ele fala dos passos para incubação, que ele fala lá ele começa a trabalhar a questão de como os investidores podem se aproximar das universidades. Então ele fala de acesso direto ao fluxo de pesquisa. O grupo de pesquisa é o primeiro ponto de acesso à tecnologia proveniente da pesquisa acadêmica. Isso aí está muito na ideia de que o investidor ele está muito mais interessado em estar perto das novidades, né? Então, esse acesso direto ao fluxo de pesquisa ele aproxima o investidor, no caso, perto do produto final, do que você seria, por exemplo, desenvolver uma pesquisa na universidade e fazer uma transferência de tecnologia. E aí ele fala também do escritório de transferência como um mecanismo de triagem.
O escritório de transferência de tecnologia ele incentiva os professores a pensar nas aplicações tecnológicas de suas pesquisas e apresentar as descobertas que eles acreditam ter potencial comercial. E isso é até um paradigma que ele trabalha também durante o texto, porque às vezes o docente ele não tinha interesse de abrir uma própria empresa ou então de desenvolver uma tecnologia nesse sentido. Então aí acaba que ele traz uma forma de incentivo, né? Nesse sentido. E aí a gente chega na parte de incubadoras como ambiente de negócio. Tá. Aí a incubadora ela oferece acesso à tecnologia junto ao empresário, ela concentração de novas empresas, simplifica a busca por investidores. Os investimentos podem ser feitos no momento da admissão, na metade ou no final do processo de incubação. E aqui ele trabalha essa parte dizendo assim que as incubadoras elas aproximam, tá em função dessa relação da hélice tripla, os investidores com o produto final, né? Então, até nesse sentido, quando ele fala de agregação de investidores, para o investidor é muito melhor ter um ambiente assim que você vai chegar lá e já vai ver mais ou menos a coisa acontecer, do que, por exemplo, pesquisar. Então, essa forma de intermediar que a incubadora proporciona é muito boa em função disso. E o investidor ele pode ver todo o processo, desde o começo, como é feito, e a metade e o final do processo de incubação. Então, ele está ali como se fosse numa louca, observando tudo que está acontecendo. E outra coisa positiva para os investidores é a questão dele conseguir ter uma forma melhor de investir, né? de colocar esses investimentos, porque é, a incubadora, ele, de certa forma, ela diminui o risco do seu investimento. Então, ele está sempre tem essa a ideia de capital de risco presente. E aí, vamos falando da incubação linear e interativa. Essa figura é interessante porque ela mostra as relações num sentido assim que ela vai para os dois lados. Ela pode tanto ser do grupo de pesquisa até o incubador, do incubador até o grupo de pesquisa, essas relações. Ele fala isso no texto. E ele vai abordando dessa forma de interação como algo que está sempre assim evoluindo, né? De uma ponta para outra, que as coisas acontecem. Principalmente nesse primeiro tópico que a gente vai ver de incubação linear reversa. A incubação linear reversa, ele traz aquela ideia que a gente tem de, por exemplo, um modelo, ele começa a partir da pesquisa acadêmica. E como está no seu nome reversa aí, na realidade começou a partir do interesse de empresários, né? De um ambiente assim um pouco mais propício para poder desenvolver sua tecnologia. E o ambiente mais propício para ele, melhor que seria um ambiente de incubadora, porque ele estaria perto dos acadêmicos, dos professores e alunos. E aí, dessa forma, ele começou, a incubadora começou a ser um ambiente assim um pouco mais misturado, bem diversificado nesse sentido. Então, não partia da pesquisa para o produto final. O interessado no produto final começou também a fazer parte da pesquisa. A incubadora em rede, ela ajuda, incubação em rede, ela ajuda o empresário a inserir a empresa em novas redes. Essa questão ele coloca que é mais uma questão de networking, né? Que o empresário industrial ele conhece novas pessoas, vai desenvolvendo seu produto dentro desse ambiente de incubação, nessa troca de ideias. Aí ele traz uma tipologia de rede de incubadoras. Eu não coloquei aí, mas eu vou dizer que tem a intranetworking, né? Que é a operação de redes internas entre empresas dentro de incubadoras. Tem a internetwork, que ela opera através de redes externas entre incubadoras e empresas de diferentes incubadoras. E a extranetworking, que é operando através de formação de novas organizações incubadoras de entidades. A gente vai ver aí que existe uma dificuldade das empresas de incubação assim, também ter uma troca com empresas de outros países.
Ele aborda isso no texto, então ele vai trazendo esses exemplos. Temos a incubadora privada, né? Que ela é um conceito geral de negócio, é distribuído entre empresas constituídas, que é um estágio final muito inicial, começa a fazer negócios entre si. Na realidade, essa incubadora privada, ela surge de uma ideia de uma única ideia de negócio, que aí, a partir disso, eles vão desenvolvendo, através da troca de informações, outros negócios. Ele até cita como exemplo empresas de internet, que até ele coloca lá como intra-network, uma empresa normalmente faz a codificação de gráficos de outra. Então, dentro desse modelo, empresas do mesmo setor, elas vão se desenvolvendo juntas. E aí tem a parte que a gente também já trabalhou na aula passada, pelo menos no meu texto, tinha lá o movimento de incubadoras brasileiras. Nesse texto, ele até reforça aquela questão da UFRJ, que ajudou lá, fez uma cooperativa, e também ele cita também a UF, né? E ao longo dessa parte do texto, ele vai descrevendo a forma como as incubadoras se desenvolveram no Brasil. Existiu no começo uma resistência, né, ao modelo de incubadoras, porque não tinha muito conhecimento do que era, as pessoas não tinham uma percepção, e ao longo dessa quebra de paradigma até virou uma política pública que ele cita aqui, e foi bastante ampliado no Brasil. Ele até coloca aqui que teve como exemplo um hotel de empresas, e vai desenvolvendo essa ideia de que, contando essa história, né, de como as incubadoras foram crescendo aqui no Brasil. E também todos os paradigmas que tiveram que quebrar. E aí ele fala também do modelo de Albany, que é a Astra Network, que a universidade ela tinha como um objetivo atrair startups, né, de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento local. Aí ele também diz que um dos objetivos era atrair os recursos dos governos estadual e federal para o desenvolvimento de novos centros de pesquisa. E aí ele cita esse exemplo da Albany. E aí a gente chega no Incubadoras em Desenvolvimento Regional. Aqui ele fala que, trazendo aquela ideia, até retomando aqui o modelo de Albany fala, que é a questão da atração. Ele até usa no texto que é conurbações industriais em torno das universidades, que são apoiadas por financiamento do governo. E ele até coloca lá como exemplo o Vale do Silício, que seria como uma forma de desenvolvimento regional. Aí ele traz a incubadora de ensino, que ela tem um propósito mais amplo do que desenvolver empresa a partir de pesquisa acadêmica. A ideia é de utilizar a incubadora como centro de treinamento para reunir estudantes de engenharia e administração. E ele até coloca nessa parte também, dizendo assim que é interessante que os alunos serem educados, não é interessante eles serem educados separadamente, né, mas também aprender coisas diferentes, não ser só apenas do próprio curso, né. Temos a incubadora das incubadoras. Esse é um conceito bastante interessante, porque ele meio que monta um modelo e ele não explica dessa forma, mas eu acho que a forma mais correta de dizer assim que é uma forma de treinamento para você criar incubadoras, desenvolver incubadoras em locais que ele até cita aqui como Honduras, por exemplo, que não tinham incubadoras. Como se fosse um centro de treinamento para você montar uma incubadora. E a questão da transferência de tecnologia, que é uma lacuna, né? Que ele diz que é necessário um mecanismo para organizar sistematicamente a rede de incubadoras em regiões dos países. Existe uma dificuldade ainda da questão da transferência de tecnologia nesse sentido, principalmente entre países desenvolvidos e não desenvolvidos.
E aí, por fim, a conclusão que ele fala da Universidade do Futuro. A Universidade do Futuro incluirá uma incubadora como um processo regular, um recurso regular, juntamente com salas de aula, escritório de corpo docente e laboratórios em cada departamento ou unidade acadêmica. O futuro da universidade também reside em alianças estratégicas em organizações acadêmicas e outras organizações baseadas no conhecimento. A estrutura do Triple Helix retrata a universidade como organizadora regional de inovação e também como observadora desinteressada e crítica social. Uma instituição ampla capaz de incorporar funções múltiplas e conciliar objetivos aparentemente contraditórios na busca pela verdade, beleza e riqueza. Como contribuição e também para desenvolver o debate, o texto ele é bastante interessante na forma de como ele demonstra as incubadoras, ele debate as incubadoras e toda a questão da troca, da interação e desenvolvimento das empresas e desenvolvimento regional. Mas uma coisa que eu particularmente senti falta no texto, e que eu acho que ele não exemplificou direito, foi a questão de como o governo também poderia se beneficiar das incubadoras, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias para o governo, como, sei lá, a gente tem usado bastante questões de e-governo, e-gov atualmente, e muitas dessas coisas não são desenvolvidas por universidades, então o produto para o governo fica mais na questão regional, pelo menos foi uma lacuna que eu senti dentro do texto. Mas de resto, o texto é bem legal em relação para você entender o que é uma incubadora e como é o processo em outros países, como estão se desenvolvendo, e é uma coisa bem flexível ao ambiente que a incubadora está inserida, então é bastante positivo por isso. Beleza? Perfeito, Giovanni. Obrigado aí pela tua apresentação. Estamos aí dentro do tempo. Está fazendo confusão aqui, a Elaine deve ter quase infartado aí. É o Diego, né, que vai comentar o artigo. Eu fiz a listinha aqui, eu sempre começo a passar a listinha aqui, numero vocês. Esse negócio dessa mudança de ordem até a mim me pega. Diego, por favor, faça teus comentários antes de eu fazer os meus também. Eu também assustei, professor, quando você falou Elaine. Eu falei, ai meu Deus, eu li o texto, estudei, e agora o que eu vou comentar? Mas tá bom, não. Tá, beleza. Primeiro, parabenizar a apresentação do Giovanni, né? Ele conseguiu transmitir, transmitir as informações apresentadas no texto de maneira bacana, bem clara, né? Pegou os principais pontos. E o meu comentário principal é que, assim, o meu sentimento em relação ao texto é que finalmente a gente tem uma apresentação de um modelo, de algo concreto que a gente vem discutindo nos outros textos da Triple Helix em si, né? Nós vemos nos textos a construção da Triple Helix, os modos, como que ela vai se portando, né? As etapas das hélices, e agora, efetivamente, a gente vê algo concreto, né? E a incubadora é apresentada dentro do texto, nos seus tipos, na construção, nos modelos, no relacionamento, principalmente com a universidade, né, e da importância dela. Então, para mim, assim, o mais bacana de tudo foi isso, ver um modelo de Triple Helix, né, que é apresentado através da incubadora. E a gente consegue perceber essas nuances do relacionamento dela com a universidade e com o governo. Apesar de que não está tão explícito no texto como o próprio Giovanni comentou, essa parte do investimento, do relacionamento do governo com a incubadora, dos possíveis benefícios que ele poderia obter com isso. Tem-se um foco mais na parte da universidade, da importância do conhecimento e da geração do conhecimento das incubadoras no relacionamento com a universidade. Eu anotei três principais frases do texto que eu coloquei como destaque, que ele fala em alguns momentos. O primeiro, ele fala: o desenvolvimento da incubadora vai variar de acordo com as condições democráticas e regionais. Então, ela está muito preocupada com o relacionamento com a sociedade, como isso vai impactar, e o que ela pode produzir e promover naquele local onde ela está situada, né? Outra definição fala que a incubadora é um modelo próprio de Triple Helix. Ela abrange a estratégia, tem uma centralização na universidade, através do desenvolvimento de novas tecnologias junto à empresa, com um desenvolvimento acadêmico e regional. Então, a gente consegue perceber bem
o triple helix exemplificado dentro da incubadora. E outra parte que eu anotei que fala que a universidade é uma incubadora natural, que algumas vezes desempenha um papel empresarial e informal na incubação de outras empresas, né? Então, o texto é muito, muito bacana nesse sentido, muito rico, não só na apresentação do que é a incubadora, como ela se desenvolve, os possíveis modelos, algumas diferenças, algumas nuances, mas principalmente na correlação dela, até acho que é até mais correlacionada com o Triple Helix, mas ele dá um enfoque maior na incubadora para que a gente possa enxergar além do conceito do Triple Helix e fazer a associação de acordo com o que a gente já vem estudando, já vem apresentando os outros textos do autor. Eu estava até pesquisando para ver se eu achava alguma incubadora aqui na região. Eu achei um site de uma incubadora da UERJ, eu não sei nem se o professor conhece, ou se ela ainda está ativa, porque esse site está desatualizado. Eu procurei nas redes sociais também, e as notícias estão um pouquinho bem antigas, então eu não sei se ela ainda está ativa, mas eu até estou com o site aberto aqui, gostaria até de ler qual o objetivo dela, e a gente consegue perceber o foco da incubadora atrelada à região onde ela está alocada, né? E como que ela se desenvolve, né? Eu achei um site da Incuba Sul Flu, que é da UERJ, né? E ela fala na apresentação do histórico dela, ela fala o seguinte, num trecho. Ela foi gerada como uma incubadora de empresas voltada para o desenvolvimento local. Está com a sua atividade focada nas necessidades da cadeia produtiva local, desenvolvimento de arranjos produtivos, como segmento metal mecânico, químico, automotivo, siderurgia, energia nuclear, turismo, meio ambiente e logística, que é o que tem aqui no Sul Fluminense, né? Não excluindo, porém, em seu processo seletivo, os projetos inovadores e intensivos em capital intelectual, tecnologia para todas as áreas de conhecimento que se adequam em pesquisa e desenvolvimento ao perfil da incubadora. Então, isso traduz bem o modo operandi de uma incubadora e quando ela tem um foco bem definido, a sua meta, o seu objetivo, e a gente consegue associar essa definição junto com o modelo Triple Helix e com algo que efetivamente acontece e que está em prática, né, tão perto de nós. Legal, legal, Diego. Vários comentários. Fechou aí? Então tá bom. Obrigado aí pelos comentários. Olha só, na verdade, esse texto veio para cá, né, exatamente também para a gente olhar algumas discussões um pouco mais práticas. Acho que não tem um momento inicial desse encontro do Etzkowitz e do Leidersdorf que eles, né, vamos dizer assim, produzem ali, é uma colisão de ideias e produzem uma série de ideias, assim, de abstrações. Tá? Depois eles começam a divulgar, a difundir isso, e aí as pessoas começam a pegar e a usar. Né? Então, boa parte do que o Etzkowitz faz nos últimos 20 anos é meio viajar o mundo vendo essas coisas. Né? Seja para dar palestra, seja como professor visitante de uma instituição, né? Seja para um congresso, né? Seja como um consultor. Né? Então, ele vai coletando, vendo essas informações, interagindo. Ele montou com isso uma rede fabulosa, etc. Né? Principalmente o Etzkowitz, como o conceito de universidade empreendedora, né? Na verdade, não era nem universidade empreendedora, era como é que é? Entrepreneurial Science, né? Era ciência empreendedora, vem dele originalmente, está nos escritos dele, pré-Triple Helix, né? Ele tem um interesse muito particular nessa coisa do papel da universidade no século XXI e nesses mecanismos, eu chamo de mecanismos e ambientes de inovação, né, que saem daí, que são as incubadoras, os parques tecnológicos, os escritórios de transferência de tecnologia, etc. Quer dizer, o Leidersdorf não está muito interessado nessas coisas. Né? O Leidersdorf, o mais próximo que ele passa disso, né, é aquela coisa, olha, eu quero medir essas relações, universidade, empresa, governo, né, vou olhar patente, vou olhar contrato de tecnologia, etc. Vou olhar a quantidade de atores e coisas desse tipo. Né? E aí a obra do Etzkowitz, a partir desse período, né, ela muda um pouco de cara, né, e passa a ter essa característica de ter muito caso, ter muita coisa prática, ter muita coisa operacional, né, tem esses exemplos que ele começa a citar. Tá?
Esse período aí, a partir de 2000, por exemplo, em relação ao Brasil, é um período que ele passa a vir com alguma frequência ao país, às vezes 1, 2 vezes por ano, né? Muitas vezes trazido, na época, pelo meu ex-orientador, mas sempre com apoio da FAPERJ, do SEBRAE, né? Quer dizer, a conferência foi bem sucedida em 2000, o conceito começou a se disseminar, as pessoas, né, ele já tinha relações lá com o pessoal da USP, da Unicamp, quer dizer, ele começa a virar uma figura interessante de se ouvir, né? E aí ele começa a vir e a visitar as instituições, né? Por exemplo, ele fala exemplos aí da própria UF, da UFRJ, né? Nessa época o nosso grupo estava lá na UFRJ, quer dizer, ele vinha, ficava na casa do meu ex-orientador, a gente ia lá para o fundão, né? Visitar essa incubadora aí da COP, né? Fala de UFRJ, mas na verdade é da área de engenharia, né? Então tem, quer dizer, essa, vamos dizer assim, uma mudança um pouco na forma de escrever, né? E começar a dizer, olha, a gente está vendo a Triple Helix acontecendo em vários lugares no mundo, né? E vamos usar essas experiências para reforçar esse conceito, tá? Deixa eu ver aqui. Ele tem incubadora no Brasil. Isso, ele comenta exemplos de incubadora no Brasil, que ele vinha ver. Esse caso do UFRJ, da própria institucionalização, é um outro exemplo também bem complicado, tá? Quer dizer, por exemplo, esse caso da incubadora da UFRJ, eu conheço ela desde 94 e ela levou, né, 10 anos para ser institucionalizada legalmente, tá? Então, assim, um processo que nunca é fácil, tá? Ela funcionou muitos anos como projeto de extensão, apoiada pela direção da COP, que é uma faculdade, né? Não é a UFRJ como um todo, né? E com dificuldade de passar em conselho universitário, aquele discurso das pessoas olhando, achando que é privatização, botar empresa dentro do campus, aquelas coisas, tá? Esse processo ele acontece também. Eu lembro que eu visitei a primeira vez um escritório que era o início da incubadora. Eu era aluno de graduação ainda, nos anos 90. Tá? E isso na UF é a mesma coisa também. Quer dizer, a UF começa um processo de montar uma incubadora em 97. Ela só vai ser aprovada no âmbito de conselho universitário em 2008. Eu vou 11 anos operando como um projeto como um núcleo debaixo de uma pró-reitoria primeiro de extensão, depois veio para a área de pesquisa, etc. Tá? Então, esse processo de institucionalização é um que é relevante. A outra questão você comenta aí no texto da incubadora de incubadora, né? Ou seja, tem momentos tem locais que alguém tem que puxar o processo, e a partir do momento que puxa o processo, né, não é só puxar internamente, tem que extrapolar isso e puxar outras organizações, né? Teve um edital aqui uns 10 anos atrás, que era exatamente isso, montavam um consórcio de instituições, né, e essas instituições tinham uma líder e as outras, em algum aspecto, iam, né, aprender com elas. Eu lembro que a gente trabalhou com a PUC-Rio, né, a UF, nesse período. Tá? Acho que aí tem dois aspectos que vocês levantaram, né, que é a incubadora para desenvolvimento regional, tá? E a incubadora, né, como um ente natural da universidade, porque, na verdade, você não precisa ter uma sala escrito incubadora. Isso pode acontecer no âmbito de um laboratório, isso pode acontecer, né, como resultado de um curso, né? A gente fez uma parceria, um curso de pós com a Ampla, uma época que gerava planos de negócios, né, para resolver problemas era Ampla, hoje é NEL, né, a concessionária de energia de Niterói. Então, ela aportou recursos na UF para fazer uma pós-graduação lato sensu, e o resultado era um plano de negócios para resolver problemas internos que ela tinha identificado. Então, era uma forma dela capacitar os seus técnicos e, ao mesmo tempo, buscar solução para os problemas dela, né? Quer dizer, o que é isso? Isso é uma incubadora de projetos,
né? Quer dizer, esse programa rodou umas 2 vezes, depois acabou não acontecendo mais, né? Daquele recurso de ANEEL, etc. Mas é um tipo de experiência, né? Que você não precisa ter a placa na porta.